close till I get up. Time is barely on our side. Olá pessoal, Denis Venâncio aqui de novo. Então, a gente acabou de falar do direito penal, a parte geral, a parte especial. Eu ainda tenho um processo penal para falar, mas eu vou dar uma diversificada no assunto e nós vamos falar de direitos humanos, tá? Para você já ficar por dentro aí, tá todo mundo preocupado com essa matéria, mas é uma matéria tão pequenininha que a gente vai tratar disso aqui hoje. Primeiro, nós vamos saber o seguinte, o que é o direito humano, qual é o conceito de direito humano. Então, vai lá. Direitos humanos é um conjunto de direitos essenciais a uma vida digna, tá? E ela é de acordo, essas necessidades humanas variam de acordo com o contexto histórico, né, da época, das demandas sociais, e elas são traduzidas juridicamente para alcançar essa galera. Resumidamente e facilitando, um conceito de direitos universais, ou seja, não é inerente a um único país, não. Ela é todo o planeta. Os direitos humanos eles protegem pessoas de qualquer estado, né? Não pode se confundir, por exemplo, com os direitos fundamentais, por exemplo, que a gente tem na nossa Constituição Federal do Brasil. É diferente de direitos fundamentais. Os direitos humanos eles são direitos que garantem às pessoas sujeitas à jurisdição de um dado Estado meios de reivindicar seus direitos para além do plano interno. Você já viu que várias vezes a gente foi falar lá, fomos para o Tribunal de Haia. A gente está falando agora, por exemplo, sobre a questão dos índios Yanomami, né? Esses índios aí que sofreram disso. Então, várias pessoas foram, né, condenar esse tratamento desumano com esses indígenas lá de Roraima. E não foi somente aqui no Brasil. Tem o Tribunal Internacional de Haia, né? Tem o Tribunal de Direitos Humanos, tem a ONU, né, que fiscaliza isso também. Então, direitos humanos nada tem a ver com direitos fundamentais. O direito fundamental também é um direito que visa a dignidade da pessoa humana. Mas quando você fala de direitos humanos, é uma coisa muito maior do que uma lei específica de um país, como, por exemplo, a Constituição do Brasil, que trata dos direitos fundamentais. E aí tem o direito natural, que denota o reconhecimento inerente à natureza humana. É o direito natural, eu, enquanto pessoa, enquanto humana, minha natureza humana, um direito relacionado a isso, a mim. Os direitos do homem, né, que é o direito não escritos, não positivados, apto à proteção global do homem e válidos a qualquer tempo. Tá? Tem os direitos individuais, né, ele é excludente, pois apenas considera os direitos de primeira geração e os direitos públicos, objetivo que é o conjunto de direitos que limitam a ação estatal, né? Os meus direitos eles não podem ser atravessados, né, pelo Estado. Eu tenho esse direito. Eles são mais amplos do que os direitos fundamentais, uma vez que qualquer pessoa pode reivindicá-los desde que esteja no território de um país que reconheça as normas. Por exemplo, para eu reivindicar um direito humano, o país que eu estou, por exemplo, o Brasil, ele tem que ser signatário desses direitos. Houve uma convenção dos direitos humanos onde alguns países foram signatários. Então, se o Brasil ele assinou essa convenção, eu, enquanto brasileiro, enquanto país que assinou esses termos, eu posso acionar, por exemplo, nos tribunais internacionais, como eu te disse, né, que fogem, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, que é a nossa Corte Suprema aqui no país. E o fundamento dele é o seguinte, ele tem a ver com a dignidade humana, a qualidade intrínseca que se atribui a cada pessoa pelo simples fato de existir. Se eu existo, logo eu tenho direito, tá? E esses direitos, como eu acabei de dizer para você, para não ser redundante, eles vão além do que está escrito na Constituição. Os princípios basilares de direitos humanos são inviolabilidade da pessoa. O que é isso? Não se deve impor sacrifícios a uma pessoa em prol do bem-estar da coletividade. Eu não posso sacrificar uma pessoa em detrimento de outras. Eu tenho que entender, eu tenho que colocar ela dentro de uma minoria, mas que eu consiga alcançá-la, né? Eu não posso, por exemplo, pegar alguém que eu imagino que não mereça em detrimento de tantos outros, por exemplo, um negro dentro de uma comunidade totalmente branca. Eu não posso castigar esse negro aqui, eu não posso impor sacrifício aí porque ele nasceu diferente, né? Porque a coletividade ali é toda branca. Eu não posso. É um exemplo assim meio ridículo, mas só para vocês terem uma noção.
A autonomia da pessoa, tá? Cada um é livre para praticar qualquer ato que não prejudique terceiros. Como você estudou comigo nas aulas passadas, o direito penal ele é relacionado a terceiro, a lesão, ao patrimônio, à integridade de outras pessoas, né? Então, assim, ele visa, nós somos livres para praticar o que a gente quiser, desde que a gente não prejudica. É aquela frase famosa que diz: o meu direito termina onde começa o seu. Eu não posso atravessar o seu direito em nome de uma dignidade da pessoa humana, em nome de um direito humano, em nome de qualquer outra reivindicação que eu faça que não seja algo que seja só sobre mim. Eu não posso lesar outras pessoas em nome de um direito que eu acredito que seja só meu. Não existe direito só meu. O meu direito ele não pode atravessar o direito do outro. A dignidade da pessoa, o núcleo fonte de todos os direitos dos cidadãos e que garante a todas as pessoas os direitos de serem tratados e julgados de acordo com os seus atos. Por favor, ser julgado por aquilo que eu fiz. E como você também viu na nossa aula de direito penal, ninguém pode ser julgado, processado ou punido por um ato que não tenha lei anterior, né, criada, escrita, clara, objetiva, que determine tal prática como crime. Né? Então, esse núcleo forte da dignidade da pessoa. Eu não posso ser, por exemplo, julgado de acordo com atos que não sejam meus. Tá? O conteúdo ele é indivisível, os direitos humanos eles se complementam. Tá? Eles não podem se dividir, não, eu só quero um pedaço dele. Não, ele é um conjunto. Tá? É como você, por exemplo, pegar uma vitamina, você colocou tanta coisa ali dentro, mas depois que você bateu no liquidificador, ela é uma coisa só. Então você não tem, depois que você, por exemplo, juntou os ingredientes, separar um a um para satisfazer alguma coisa que eu quero. Né? Então, eu fiz uma vitamina de múltiplas frutas e eu quero, depois que está batido, tirar lá um pedaço da banana. Não consigo mais. Ele é uma coisa indivisível. É impossível fundamentar os direitos humanos, pois sequer há consenso sobre sua definição. Ele defende ainda que os direitos humanos são consagrados a partir de juízos de valor e ou opções morais. Logo, não podem ser comprovados, justificados. O que é direito humano? Não sei. Né? Isso depende de muitas coisas, né? Ele é negacionista. A fundamentação filosófica diz isso. Tem também a justnaturalista, que diz o quê? A existência de normas anteriores e superiores ao direito estatal posto são. São Tomás de Aquino dizia o seguinte: lex humana deve obedecer a lex naturalis. Ou seja, as leis humanas elas não podem desobedecer as leis naturais. A gente não pode ir contra a natureza. E a crítica que diz que é a ausência de comprovação da existência dos direitos naturais. A positiva é aquela que diz: o fundamento dos direitos humanos está na existência das leis positivas, que, por sua vez, retiram seu fundamento de validade da Constituição. E tem uma crítica que diz que nem sempre as leis protegem ou reconhecem os direitos humanos. Às vezes você vê algumas situações que fala assim: "Ué, mas a lei aceita isso, ela deveria proteger", mas infelizmente nem sempre isso acontece. E tem uma fundamentação moral que ela busca a conciliação entre os direitos humanos entendidos como exigências, éticas ou valores e os direitos humanos entendidos como direito positivado. O direito positivado é, por exemplo, os direitos fundamentais da nossa Constituição brasileira. Quando eu falo de direito positivado, significa que eu tenho lei, eu recebi isso dentro do meu ordenamento jurídico e ela passa a ter uma validade interna em todo o território do país que a recebeu. Tá bom? Tratados e todas as outras coisas que fazem a dignidade da pessoa humana aparecer. Aí eu pego aquilo e coloco dentro do meu ordenamento jurídico e aquilo passa a ter uma validade no país. Tá? As características contemporâneas são indivisibilidade, como eu disse para você, interdependência e interrelacionariedade. Tá? As marcas distintivas, segundo André de Carvalho Ramos, são universalidade, são direitos de todos. Essencialidade, são direitos indispensáveis. Reciprocidade, são direitos que sujeitam toda a coletividade e não o Estado e seus agentes. Superioridade normativa ou provinciabilidade, são direitos superiores em relação às demais normas. Ainda que o meu direito aqui, é claro que você tem que observar que o seu país é signatário. Ainda que na minha cartilha de leis do meu país eu não tenha algum direito que de fato eu imagino que seja
relacionados à dignidade da pessoa humana, se o meu país é signatário e esse direito ele está na cartilha de todos os países, né, daquele tratado, daquelas convenções internacionais, então aquilo pode também ser um direito meu, ainda que não tenha internamente, tá bom? Ele está superior. Então, se na minha Constituição, se nas minhas leis eu não tenho alguma coisa que de fato me fira como humano, e existe isso, por exemplo, numa cartilha de um tratado, de uma convenção, eu posso acionar esse direito, porque ela é superior, uma vez que o país que eu estou é signatário, ou seja, ele validou, ele concordou com aquilo. A gramática dos direitos humanos é o seguinte: é o estudo das normas internacionais de proteção dos direitos humanos, com o objetivo de guiar o aplicador do direito à solução adequada, em especial no plano interno. Né? É aquilo que eu falei para vocês: eu pego a convenção, eu pego os tratados que eu fiz internacionalmente e eu tenho essa gramática para trazer para dentro do nosso Congresso Nacional, por exemplo, e receber isso como lei, ajustar por aqui, entendeu? É isso que ele está falando. Tem o princípio do hominem ou pro persona. É o que? Deve-se sempre aplicar a norma mais benéfica ou mais protetiva ao ser humano. Isso a gente também falou lá no direito criminal, quando a gente disse que quando uma norma, uma nova lei, ela aparece e ela é mais benéfica, ela deve retroagir para beneficiar o réu. Tá? O princípio da dignidade da pessoa humana. Todas as vezes que eu tiver uma norma mais benéfica, eu devo aplicá-la em detrimento da mais antiga. Isso é um princípio pró persona nos direitos humanos. Tem as características dos direitos humanos: historicidade, são construídos ao longo do tempo. Universalidade, todas as pessoas são titulares de direitos humanos. Tá? Não existe uma pessoa que seja, aquela pessoa muito ruim, ela não merece, não é uma questão de mérito. Todas as pessoas humanas, elas têm direitos. Essencialidade, possui em seu conteúdo valores supremos do ser humano. Ela é essencial. Ela é uma coisa que ela veio mesmo para proteger uma dignidade da pessoa humana. E, por exemplo, tem coisas que para mim não são caras, tem coisas que para mim não são tão importantes, mas para as outras pessoas são. Então, ela busca proteger todo tipo de pessoa. Ninguém é igual a ninguém, mas todo mundo é sujeito de direito. Irrenunciabilidade, eu não posso ser o meu direito humano. Tá? Ainda que eu tenha uma autorização, ainda que eu autorize, esse direito ele nunca vai ser extinto, principalmente por questão de renúncia. Eu não posso renunciar. Ele é inalienável, tá? Eles estão indisponíveis, inegociáveis, ainda que eu tenha meu consentimento. Ele é inexaurabilidade. Os direitos humanos eles formam um rol não taxativo aberto que pode ser expandido ou ampliado. Ele não é uma coisa fixa. A qualquer hora eu posso, por exemplo, incluir mais coisas à medida que a cultura, a sociedade, ela vai mudando. Imprescritibilidade. Os direitos humanos não prescrevem com o passar do tempo. Eu não tenho prazo para exigir isso. Eu posso criar qualquer tempo, ele nunca vai prescrever. E vedação ao retrocesso é uma coisa que a gente tem muito. Os direitos humanos devem ser mantidos ou melhorados. Os estados não podem proteger menos do que protegiam, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o Bolsa Família, que virou depois. Virou, o Bolsonaro trocou de nome, Auxílio Brasil, agora o Lula trouxe de volta e colocou um Bolsa Família. Esses recursos eles não podem retroagir. Tá? Ele não pode, a vedação do retrocesso do benefício, porque isso tem uma cartilha, isso tem uma dotação orçamentária, o Congresso votou, e é um benefício que vai para as pessoas, né, carentes, pessoas que precisam. Então você vê que o Bolsonaro não tirou, só trocou de nome, e o Lula agora também não tirou, novamente voltou ao nome que ele tinha introduzido, que seria o Bolsa Família, mas em nenhum momento eles retiraram. Não tiraram por quê? Pelo princípio da vedação do retrocesso. Eu posso melhorar, mas eu não posso retirar. Bom, teoria do status, né? O autor George Jelinek, ele se relaciona à posição do direito do indivíduo em face do Estado. Tá? O estado de submissão, estado subjetivo ou estado passivo. O indivíduo ele se encontra em situação de subordinação perante o Estado. Status negativo. Aqui no estado de submissão, eu estou sujeito ao Estado. Eu estou sujeito às regras do Estado. No negativo, que é o status de libertate,
É um conjunto de limitações à ação do Estado voltada ao respeito dos direitos humanos. Eu consigo limitar ali o Estado na sua atuação para que ele proteja e preserve e garanta os direitos humanos. O Estado positivo é um conjunto de pretensões do indivíduo para invocar a atuação do Estado em prol dos seus direitos. Ele tem ali naquele estado positivo, ele sabe que os direitos dele importam, como eu disse para você, não necessariamente só aqui internamente, mas também nos tribunais internacionais que tem, nos países que têm o tratado. O Estado ativo é um conjunto de prerrogativas e faculdades que o indivíduo possui para participar da vontade do Estado. Quando eu falo conjunto de prerrogativas e faculdades, o indivíduo possui para participar da vontade do Estado, por exemplo, eu posso falar de eleições, né, que é a democracia, eu posso, quando eu elejo meus representantes, eu sim estou contribuindo para que o Estado ele faça coisas relacionadas àquilo que o meu grupo social, populacional, escolheu através dos seus representantes, que são os deputados, tá? Ou quando eu sou consultado através de plebiscito e referendo, eu também consigo ali participar da vontade do Estado. A classificação. Os direitos humanos de primeira geração ou dimensão são os direitos de liberdade, direitos individuais, civis e políticos. Em regra, são prestações negativas, tá? Quando eu falo direito à liberdade, direito de ir e vir, né? O direito de o princípio da inocência, presunção de inocência, os direitos civis e políticos, né? O direito de você votar e ser votado. Quando eu falo de segunda geração ou dimensão, são os direitos de igualdade, direitos sociais, econômicos e culturais. Em regra, existe um papel ativo do Estado, tá bom? Quando eu falo aqui, por exemplo, de cultura, né, de igualdade, de direitos, quando eu falo da questão do Estado estar beneficiando isso, a gente vai falar também sobre isso na questão do idoso, na questão da pessoa com portadora de deficiência. Tem que ter igualdade, porque é muito raro você ver, por exemplo, atividades recreativas para pessoas com deficiência, atividades, por exemplo, culturais para pessoas com deficiência, pela questão da acessibilidade. Então, o Estado ele tem que garantir essa igualdade nesses direitos e é sobre isso que ele está falando. A pessoa com deficiência ela é uma pessoa, uma sujeita de direito, inclusive de direitos humanos. O Estado ele tem que ativamente buscar incluir essa pessoa para que essa pessoa possa gozar dos seus direitos. Terceira geração ou dimensão são os direitos de fraternidade, solidariedade, titularidade coletiva, chamados de direitos difusos ou meta-individuais. Quarta geração são os novos direitos, tais como informática, medicina, genética, biotecnologia e bioética. Tá? Isso aqui não precisa nem fazer muitos comentários sobre. Quinta geração ou dimensão é o direito à paz. Essa questão do Paulo Bonavides. Direito à paz, pura e simples. Não guerra, com paz. Sexta geração de dimensão, direito fundamental à água potável. Tá? É uma questão muito cara, por exemplo, aqui no nosso Nordeste, agora com a expansão do Rio São Francisco, a gente, transposição do Rio São Francisco, nós conseguimos aí levar esse direito. A obra começou no governo do presidente Lula, o presidente Bolsonaro concluiu, e hoje o povo do Nordeste tem lá esse direito que a água potável é fundamental. O Lula, na época, fez algo mais externa, mas a transposição do Rio São Francisco é uma obra muito maior que traz esse direito humano da pessoa ter uma água potável. Isso ajuda ela a não ficar doente, a não ficar desnutrida, e é um direito fundamental. Observação: parcela da doutrina afirma que trata-se do direito à busca pela felicidade. Bom, os direitos de sexta geração. A busca pela felicidade também poderia ser um direito de sexta geração e de sétima geração de dimensão. Parte da doutrina sustenta que trata do direito à impunidade e outra parte sustenta que corresponde ao direito à probidade e à boa administração pública. Tá bom? Esse é o nosso direitos humanos. Eu vou botar para vocês depois esses mapas mentais que eu tenho aqui e muito em breve também nós vamos fazer uma provinha. Eu estou esperando ficar mais conteúdo, porque aí a gente consegue fazer uma prova simulada muito legal. Eu queria pedir para você curtir, compartilhar esses vídeos, comenta com as pessoas, faz fofoca. Diz,
Tem um conteúdo muito bom de direito online, gratuito, gravado. Você pode ver quantas vezes você quiser, porque o meu objetivo principal é fazer você passar para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Mas esse conteúdo não serve só para a Polícia Militar do Rio de Janeiro, porque eu estou abrangendo bastante o tema do direito, né, penal e agora esse direitos humanos. A próxima aula nós vamos falar de outro ramo do direito, pode ser o administrativo, que eu vou organizar ainda e aviso antes. Mas assim, eu estou tentando fazer de uma forma muito clara e simples para que você possa entender e conseguir fazer uma prova digna, tá bom? Eu quero que você passe para a Polícia Militar, mas depende também do seu esforço, tá bom? Tem muita gente falando assim, Denis, eu queria uma indicação de um livro de direito, tal. Eu acho que não tem necessidade. A nossa equipe aqui também está pensando em, de repente, de fazer uma apostila, porque ainda dá tempo, tá? E eu vou fazer live todas as terças-feiras, às 20 horas. E o que eu queria pedir para vocês? Além de seguir a gente no Facebook, no Instagram, e tem lá também no YouTube, eu queria que vocês mandassem para a gente perguntas, das dúvidas que vocês têm, porque às vezes não dá tempo de vocês entrarem na live e eu consigo responder essas perguntas mesmo com vocês não estando presentes. Então manda para a gente as suas perguntas no direct e a gente vai estar respondendo tudo para você. Vamos rumo à aprovação na PEMERG.